Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Boa tarde, amados irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê, que a luz do Cristo ressuscitado nos ilumine nesta tarde maravilhosa de sábado. Louvemos a Deus que nos ama, que nos salva, que nos cura e que nos liberta, né, meus irmãos? Hoje é 10 de abril, em Guaçucê, 14 horas, e passamos a apresentar o nosso programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e ficarei com você até às 15 horas. Espero que vocês estejam gostando. E se você quiser participar do nosso programa, pedindo uma música, mandando um alô, pedindo oração para a sua família, é só você ligar para nós no 088-981-351790, que também, meus irmãos, é o nosso WhatsApp. Hoje nós temos como tema do programa Concílio de Éfeso. Espero que vocês gostem. Então, invocamos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vocês ficarão com o José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje iremos falar sobre o Concílio de Éfeso, apresentar aqui um pequeno resumo do concílio, as principais decisões, os dogmas, proclamado no Concílio de Éfeso, o dogma de Maria, Mãe de Deus, Theotokos. E como fonte para este programa de hoje, utilizaremos o livro do professor Felipe Aquino, Sagrado Magistério, da coleção Escola da Fé, livro 3, um texto retirado do site academico.arautos.org sobre o Concílio de Éfeso e um pequeno
texto também retirado do site teologiaemalta.blogspot.com e também do site acidigital.com sobre o dogma mariano da solenidade Mãe de Deus. O texto bíblico que iremos trazer para este programa de hoje está em 2 Macabeus, no capítulo 7, versículos de 1 a 6, 28 a 30. É uma passagem bem conhecida sobre o martírio da mãe e seus 7 filhos ante um rei iníquo. Vamos ao texto bíblico, o que nos apresenta este texto, o que ele tem a nos dizer para esses dias de hoje, Vamos ao texto. Aconteceu também que 7 irmãos foram presos junto com sua mãe, espancando-os com reinos e chicotes. O rei pretendia obrigá-los a comer carne de porco, que era proibida. Um deles, falando em nome dos outros, disse: "O que você quer perguntar ou saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que desobedecer às leis de nossos pais." Enfurecido, o rei mandou esquentar assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram quentes, mandou cortar a língua, arrancar o couro cabeludo e decepar as extremidades daquele que tinha falado pelos outros, e tudo diante dos irmãos e da mãe. Já mutilado de todos os membros, e enquanto ainda vivia, o rei mandou que ele o pusesse no fogo para assar. Da assadeira subia grande volume de fumaça, e os seus irmãos com a mãe se animavam entre si para enfrentarem corajosamente a morte, dizendo: "O Senhor Deus nos observa e certamente terá compaixão de nós. Conforme afirmou claramente Moisés em seu cântico, ele terá compaixão de seus servos." Meu filho, eu lhe imploro, olhe o céu e a terra e observe tudo o que neles existe. Deus criou tudo isso do nada, e a humanidade teve a mesma origem. Não fique com medo desse carrasco. Ao contrário, seja digno de seus irmãos e enfrente a morte. Desse modo eu recuperarei você junto com os seus irmãos no tempo da misericórdia. Apenas ela acabou de falar, o rapazinho disse: "O que vocês estão esperando? Eu não obedeço às ordens do rei, obedeço às determinações da lei que foi dada a nossos pais por meio de Moisés." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vocês podem até estar se perguntando por que desse texto. Esse texto vai ficando claro com o decorrer do programa. O porquê da escolha deste texto. Então vamos às principais decisões do Concílio de Éfeso. Quem era o Papa? Em qual ano aconteceu? O Concílio de Éfeso data de 22 de junho a 17 de julho do ano 431. O Papa era Celestino I. As principais decisões: Cristo é uma só pessoa e duas naturezas. Definição do dogma da maternidade divina de Maria contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que foi deposto. Maria é mãe de Deus, Theotokos. Theotokos é a palavra grega que quer dizer mãe de Deus. A mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne.
Condenou o pelagianismo de Pelágio, que negava os efeitos do pecado original. Condenou o messalianismo, que apregoava uma total apatia ou uma moral indiferentista. Então, estas são as principais decisões do Concílio de Éfeso, né? Frente às heresias que cresciam. Então, a nossa igreja, meus amados irmãos, desde o início do seu nascimento, da sua origem, ela sempre teve que enfrentar as heresias, o erro ensinado por certos bispos, que não condiz com a doutrina ensinada pelos apóstolos que receberam de Cristo. Então, desde o início, sempre houve esta luta para estabelecer a doutrina da igreja, as verdades de fé para nós hoje, para que eu e você que me escuta possamos dizer: eu creio nesta verdade. E quando nós dizemos eu creio, quando nós nos afirmamos como cristãos, nós estamos dizendo que cremos na sua doutrina e nas verdades de fé que é professada por nossa igreja. Então vamos ao texto, né? O que nos apresenta esse texto, que é um texto retirado de um aluno do 2º ano de teologia. O aluno é Marcos Eduardo Melo dos Santos. Como as pedras que formam uma bela catedral, assim são as verdades da doutrina católica. De fato, os mistérios da fé cristã se coadunam harmonicamente como um sistema completo, um edifício sublime. Essa harmonia é tão íntima que, quando se subestima algum ensinamento de fé, todo o castelo doutrinal da igreja é impugnado de forma implícita. Dir-se-ia que é impossível subtrair uma pedra deste esplêndido edifício. Entretanto, sempre que o vento do erro tentou minar os fundamentos da fé, a igreja soube manter-se firme, ereta e sobranceira. Foi precisamente o que aconteceu num dos maiores lances da história da igreja, o Concílio de Éfeso, convocado em face do erro do nestorianismo. Nestório era um bispo, né? O homem que deu nome a esta heresia chama-se Nestório. Em sua mocidade fora monge nos arredores de Antioquia, sua terra natal. Eleito patriarca desta cidade, aplicara a reforma do clero. Era tão eloquente e erudito que foi cognominado pelos seus contemporâneos de o segundo Crisóstomo. Sua fama valeu-se ser chamado pelo imperador ao patriarcado de Constantinopla, a capital do império. Apesar de muito inteligente, o prelado possuía um caráter rude, orgulhoso e autoritário. Certo dia, Nestório foi interrogado pelos fiéis que ouviram Anastácio, um de seus presbíteros de confiança, dizer que Maria Santíssima não era mãe de Deus, mas somente mãe do homem Jesus Cristo. Escandalizado, o povo cristão exigia uma explicação do patriarca de Constantinopla. Todavia, também o infeliz bispo negou a maternidade divina de Maria, atribuindo-lhe somente o título de mãe de Cristo, pois, segundo Nestório, uma criatura não pode dar à luz o Criador, mas deu à luz o homem, instrumento da divindade. Então aqui nós já vemos a face do erro, separando a pessoa de Jesus Cristo em duas: o homem e o ser divino, Jesus.
como se pudesse existir duas pessoas em uma só, duas naturezas diferentes, embora distintas, mas é uma só, Jesus Cristo. Certo? Tais palavras feriram a devoção pervadida de ternura dos cristãos daquele ano de 428. Desde os primeiríssimos tempos do cristianismo, o título de Mãe de Deus em grego, Theotokos, fora usado por diversos padres da Igreja e escritores eclesiásticos, como Santo Hipólito de Roma, Santo Atanásio, Santo Alexandre, São Cirilo de Jerusalém, Eusébio de Cesareia, Dídimo e Orígenes. Diversos documentos daquela áurea época comprovam o uso corrente da expressão Theotokos, como, por exemplo, um pergaminho do segundo século, contendo uma oração à Mãe de Deus, atualmente exposto no Museu Britânico. Então, meus amados irmãos, como eu já disse, sempre que um concílio é convocado, é para combater uma heresia, um erro. Então, este concílio de Éfeso não foi diferente. Então, e para que, além de combater o erro, também reafirmar a fé vivida pelo povo, a fé ensinada pelos apóstolos, a doutrina da igreja. Então, o concílio tem estas duas faces: combater o erro e reafirmar a doutrina ensinada, a fé da igreja. Aparentemente, a tese nestoriana parecia ferir somente a devoção à Mãe de Deus, porém os vocábulos Theotokos e Christotokos, Mãe de Cristo, por mais semelhantes que pareçam entre si, encobriam duas posições cristológicas completamente diversas. É importante salientar que a doutrina católica sobre a união das naturezas de Cristo ainda não estava inteiramente explícita. Contra a doutrina ariana, a Igreja somente havia declarado que Jesus Cristo era verdadeiro Deus, consubstancial ao Pai, eterno como Ele e sem princípio no tempo. Contra os apolinaristas, havia definido que a natureza humana de Cristo era completa como a dos demais homens. Nestório acreditava que em Cristo havia duas pessoas, uma divina e outra humana, unidas por uma habitação da divindade da natureza humana, como em um templo ou de uma túnica que se tivesse unida ao corpo. Desta maneira, como o Verbo eterno passou a habitar na carne humana, formada no claustro materno, Maria só poderia ser chamada mãe dessa carne ou da pessoa humana na qual o Verbo habitava. Portanto, não lhe competiria o título de Mãe de Deus, mas sim, Mãe de Cristo homem, distinguindo assim em sua doutrina a pessoa humana da divina. Daí o termo grego imposto por Nestório, antropotokos, mãe do homem. Em consequência deste erro, na cruz foi apenas o homem Jesus que morreu. Já não se podia dizer que Deus sofreu e morreu por amor dos homens. O sacrifício cruento do Salvador em resgate do mundo perde todo o seu sentido, pois uma pessoa humana jamais possuirá méritos infinitos, a fim de redimir o gênero humano do pecado original. O mistério da redenção da Santíssima Trindade e da encarnação são simultaneamente impugnados. Então, como disse anteriormente nos outros concílios, que
combateram a heresias, principalmente as primeiras heresias que falavam sobre Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre Cristo não ser homem e Deus ao mesmo tempo, mas ser duas pessoas distintas no mesmo corpo. Não sei como isso é concebido na cabeça de um bispo, mas foi concebido assim na cabeça de Nestório, na cabeça de Ário, o arianismo. E a igreja precisava agir rápido e combater tais heresias, mas mesmo este combate nas heresias acabava sempre resistindo a esta heresia por mais tempo, embora tenha sido condenado no primeiro concílio, no segundo concílio, no concílio de Constantinopla, no concílio de Nicéia I, no concílio de Constantinopla I, e agora em Éfeso também veio esta condenação destas heresias. Mas nós vamos ver que ao longo dos anos, do tempo da igreja, nesses 2000 anos de histórias da igreja, a partir do momento que a gente vai conhecendo a sua história, nós vamos ver que estas heresias persistem até nossos tempos atuais. Claro que com uma nova face, uma nova roupagem, de forma mais sutil, mas com a mesma estratégia de minar a fé do povo nos dogmas de fé, de minar a doutrina da igreja, ou seja, fazendo a igreja implodir por dentro. Aqui no início, este aluno cita que a igreja, a doutrina da igreja, é como um edifício sendo construído sobre a pedra fundamental que é Cristo. Mas é esta a intenção da heresia, implodir. Antes foi atacada a igreja por fora ao longo do tempo, mas também por dentro, como nós vemos, o erro partindo de bispos, né? Então vamos continuar aqui o que nos apresenta o texto. Na verdade, esses matizes teológicos não eram perceptíveis ao povo fiel, mas que a questão cristológica, o ataque de Nestório ao título de Mãe de Deus, atingiu a amorosa devoção a Nossa Senhora daqueles autênticos cristãos. O tema transformou-se em fonte de discussões e protestos mesmo durante atos de culto. O patriarca de Constantinopla, Nestório, viu-se na contingência de escrever ao Papa Celestino I, enviando-lhe uma coleção de suas homilias. O sumo pontífice sabiamente apresentou estes escritos a São João Cassiano, abade do mosteiro de São Vito de Marselha e ilustre teólogo, pedindo-lhe sua opinião. Enquanto isso, no Egito, São Cirilo, 444, patriarca de Alexandria, versava tranquilamente em suas homilias sobre temas bíblicos. Informado da nova doutrina de Constantinopla, logo interveio procurando esclarecer Nestório do crasso erro que cometia. Os dois patriarcas mantiveram um amável intercâmbio de cartas sobre as maravilhas da Santíssima Virgem. Entretanto, o afeto e a bondade em nada resultaram. Então, a igreja, como mãe, sempre tenta, de maneira amável, combater o erro, mas nunca teve dúvida sobre o ensinamento, sobre a doutrina, e quando precisou, sempre foi firme nas suas decisões. No ano seguinte, 430, o patriarca Alexandrino escreve o primeiro tratado antinestoriano, denunciando a heresia e, por fim, apelando ao Papa São Celestino. O Santo Padre convocou um sínodo em Roma no mesmo ano, a fim de julgar as proposições de Nestório e de São Cirilo, com o placete de São Cassiano.
A tese de Nestório foi condenada pelo Papa, que o convidou a uma retratação, através de uma carta onde confirmava a doutrina de São Cirilo, concedeu o sumo pontífice plenos poderes ao patriarca de Alexandria para resolver a questão. Então, o Papa tentou resolver a questão convocando apenas um sínodo, né, em Roma, mas como não foi possível, e dando plenos poderes a São Cirilo para resolver a questão, confirmando a doutrina ensinada pelo patriarca São Cirilo, mas que infelizmente não foi possível e foi-se necessário convocar um concílio ecumênico. Bom, meus irmãos, eu gostaria de mandar um alô para todos vocês que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. E em especial para os nossos ouvintes, para o Terço dos Homens de Marespe, Alexandro Cândido, Terço dos Homens de Pimentas, em Ibiapina, Ceará, Terço dos Homens de Guaçucê, José Carlos, em Buenos Aires, Gleice Aparecida de Oliveira, Aulenes Almeida, em São Paulo, Rafa Soares, em São Paulo, Maria das Neves Lima, na comunidade de São Gabriel, Lucineide Alves de Oliveira, Carlos Alves, do ECC da paróquia São José Iguatu, e Terço dos Homens de Lagamar, e também para Jucivânia Maia e William na Canção Nova. Obrigada a todos vocês que ligaram, que mandaram aí o seu recadinho para nós. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E também, meus irmãos, para os aniversariantes da semana, o Terço dos Homens de Maria da Fé, Inês Patrícia Venegas Catalã, em Rancagua, no Chile, Terço dos Homens de Santo Onofre, em Fátima, Terço dos Homens da Arquidiocese de Fortaleza, Terço dos Homens de Delfim Moreira, Terço dos Homens de Cajapió, no Maranhão, e Ceilândia. Parabéns a todos, que nesse dia especial o Espírito Santo de Deus renove suas forças e derrame sobre todos vocês chuva de bênçãos. Parabéns e muitos anos de vida. Escutaremos agora, meus irmãos, Eu Te Levantarei com Frei Gilson. Continue ligadinho na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Essa eu acho que vocês não conhecem. Eu te levantarei. Pegue teus braços. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Você é amado, você é querido. Canta Santa Bárbara. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. E ele te fala: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deus está te levantando.
agora, vai. Pro Brasil ouvir. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Mais uma vez, eu te levantarei. Eu te levantarei. Isso é uma profecia. Filho amado, filho querido, filho querido, restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ergue teus braços, ergue teu braço. Deixa Deus te levantar. Ainda você vai pro Brasil ouvir. Eu te levantarei. Eu te restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Você é amado, você é querido, vai. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Só você. Restituirei. E te darei, filho amado. Acho que você pode cantar isso para a pessoa que está do seu lado. Restituirei e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Presta atenção aqui, presta atenção. A profecia é para o Brasil, de Santa Bárbara para o Brasil. Deus quer levantar este Brasil. Deus quer levantar o Brasil. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O mundo está achando que os cristãos estão mortos. O mundo está achando que não existe mais cristão, que eles vão fazer o que eles quiserem, que vão implantar ideologia de isso, daquilo, de gênero. Não, esse Brasil é cristão e os cristãos vão se levantar em nome de Jesus. Não, não a tudo que vai contra Deus. Aquele cristão que está ferido, Deus vai levantar. Aquele soldado que estiver ferido na batalha, Deus vai levantar. E Deus é uma profecia para o Brasil. Deus vai levantar uma geração para professar o nome dele neste mundo. Deus vai restituir. Canta mais uma vez. Restituirei, restituirei
te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ele vai restituir o Brasil. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. E nós vamos cantar para o nosso Brasil agora. Vamos profetizar para o Brasil, sim ou não? Brasil, eu te levantarei, porque o Brasil é meu filho amado, meu filho querido. Vai pro Brasil, vai. Eu te levantarei. Levanta, Brasil. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido. É uma profecia pro Brasil, vai. Eu te levantarei, Brasil. Levantarei, filho amado, pra terminar, eu te levantarei, eu te levantarei. Levanta, Brasil, levanta, Brasil. Homens e mulheres novos vão se erguer neste Brasil. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Para terminar, ergue teu braço bem alto e diga: Deus te levantou, te levantou. Cantando. Deus te levanta. Você é amado. Você é amado. Você é querido. Olha para quem está do seu lado e diga para ela: Deus te levantou. Deus te levantou. Essa noite. Deus te levantou. Diga para ela: você é amado. Você é querido. E para terminar, para o Brasil, Deus te levantou. Nós já cremos. Deus te levantou. O Brasil é o quê? Filho amado, filho querido. Viva a nossa nação! Deus vai levantar um povo que lhe adora, um povo que lhe ama, um povo que lhe serve. Amém. Jesus, a nossa fé está em Ti. Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura. Informa, estamos aniversariando e nestes 15 anos daremos o presente, aliás, vários. Para quem fizer seu empréstimo conosco, estará concorrendo a 15 fogões de 4 bocas. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. E também temos uma equipe de vendedores credenciados e competentes. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 993325151. Muito
Ponte dos Amigos. Opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar. E aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Bom, meus irmãos, depois de alegrarmos o nosso coração e a nossa tarde com essa belíssima voz de Frei Gilson, né? Eu gostaria de mandar um alô todo especial para a nossa ouvinte, Wanda Ana, ela que mora lá em São Paulo. Um forte abraço para você, minha amiga. E agora vocês ficarão com José Rodrigo dando continuidade à segunda parte, falando sobre o Concílio de Éfeso. Mas continue conosco aqui na Rádio JC Guaçu C, a rádio da família. Diante da persistência do bispo Nestório, então o Papa vai convocar toda a igreja, né? São Cirilo exerceu suas funções de maneira enérgica e impetuosa, o que lhe valeu o louvor do papado e da Igreja Universal. Em nome da tradição apostólica, da fé popular e agora da cátedra de Pedro, São Cirilo defendia a ortodoxia, movido pelo amor que possuía a nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. Dotado de uma inteligência aguda, caráter enérgico e extraordinária diligência, São Cirilo convocou imediatamente um sínodo em Alexandria, onde compôs os 12 anatematismos. Todas as vezes que uma heresia ameaçou a frondosa árvore da igreja, da mesma raiz brotava um ramo capaz de defender a verdade. São Cirilo era, assim, o novo paladino da verdade frente ao nestorianismo. Então, sempre o Senhor suscitou os bispos para defender a doutrina da igreja, né? Foi assim com Santo Atanásio, que não era bispo e foi depois nomeado bispo, era apenas diácono quando defendeu a heresia no concílio de Niceia e de Constantinopla, né? Então, Santo Atanásio. E agora, frente à heresia de outro bispo, de Nestório, o Senhor suscita São Cirilo de Jerusalém. Nestório não aceitou as 12 proposições de São Cirilo, ainda que predeterminadas pela autoridade pontifícia, sugerindo a convocação de um concílio. A proposta foi acatada imediatamente pelo Papa, que indicara como doutrina a ser aprovada a própria carta de São Cirilo. Assim, a reunião dos bispos foi marcada por ocasião do Pentecostes de 431 na Igreja de Maria, na simbólica Éfeso. De fato, a próspera capital da Ásia Menor, situada ao sudoeste da atual Turquia, era um evocativo lugar. Já na época de São Paulo apóstolo, Éfeso destacou-se, entre outras cidades, por uma excelente receptividade aos apóstolos e uma fervorosa adesão ao Evangelho. Naquela suntuosa cidade, São Paulo exercera o apostolado durante quase 3 anos, com os santos Áquila e Priscila. Lá deixou primeiro São Timóteo e depois o escravo Santo Onésimo como sucessores no bispado Efésio. Ali São Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios e São João escreveu seu Evangelho e sua primeira carta. Por lá Santo Inácio de Antioquia foi aclamado a caminho das feras que o levariam à glória do martírio. Em Éfeso, São Justino lecionou a doutrina cristã
e escreveu as glórias do Redentor em harmonia com o Antigo Testamento no diálogo com Trifão. Fato ainda mais sublime, ainda hoje. Venera-se ali a casa de Nossa Senhora, onde viveu com São João cerca de 15 anos até sua assunção aos céus. A cidade escolhida não poderia ser mais esplêndida, admirável e simbólica. Ou seja, Éfeso foi escolhida para defender o dogma mariano, o primeiro dogma mariano, Maria, Mãe de Deus, né? A gloriosa história de Éfeso não havia terminado. Além deste passado glorioso, seu nome ainda marcaria a história da Igreja com um acontecimento pervadido de piedade, esplendor e grandeza. Lá se daria o terceiro concílio ecumênico, o concílio de Éfeso. Chegada a festa de Pentecostes, os 66 bispos favoráveis a Nestório tardavam em chegar ao concílio, talvez por pressentirem a derrota. Passados 15 dias de espera por aclamação do povo impaciente e ainda com plenos poderes do Papa sobre a questão, São Cirilo de Alexandria entrou em combinado com o legado papal, o bispo Arcádio. Assim iniciava-se em um faustoso cerimonial com 200 bispos de todo o orbe católico, a primeira sessão do terceiro concílio ecumênico na igreja de Santa Maria. Os cronistas da época descrevem com entusiasmo o esplendoroso cortejo que emoldurou as decisões do concílio. O povo acorreu com tochas para iluminar a magnífica procissão. O discurso da primeira sessão revela a devoção entranhada e fervorosa do santo bispo Cirilo, aquela que os padres da igreja proclamaram Mãe de Deus. Logo na primeira sessão, o concílio condenou a doutrina de Nestório, depondo-o da sede de Constantinopla, além de excomungar e exilá-lo, porque infelizmente permanecia obstinado. Proclamado o título de Mãe de Deus, a Assembleia irrompeu em um aplauso de 6 horas. Meus amados irmãos, como eu gostaria de ver pelo menos 30% desse fervoroso entusiasmo cristão nos dias de hoje. Como nos anima conhecer a história da igreja, nos anima a lutar, a permanecer de pé frente a tanto disparate nos dias de hoje. Os padres conciliares de Éfeso lançaram os fundamentos da doutrina católica, definindo que a natureza humana concebida por Maria Virgem não substituía por obra de uma pessoa humana, mas sim por obra da segunda pessoa da Santíssima Trindade. A união da segunda pessoa divina com a natureza humana se deu no seio virginal de Maria, desde o primeiro instante da encarnação do Verbo. Ora, como toda mãe é mãe de uma pessoa e a pessoa que Maria gerou é a segunda pessoa da Trindade, unida à natureza humana, Maria pode e deve ser chamada Theotokos, Mãe de Deus. Essa é a nossa fé, a fé da Igreja Católica. Maria é Mãe de Deus, não porque tenha gerado a Deus na eternidade, mas porque no tempo gerou o homem-Deus, Jesus, nosso Senhor. As naturezas divina e humana ficaram incólumes, unidas hipostaticamente em uma só pessoa divina. Jesus era inteiramente Deus e inteiramente homem. Desta maneira, um só sujeito, a pessoa divina do Verbo, era o agente de tudo o que Jesus fazia. Ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos, governava a natureza mediante a sua natureza divina e sofria fome, sede, fadiga, os efeitos das intempéries,
assim como a ignominiosa morte mediante a natureza humana. Ao mesmo sujeito se podia e devia atribuir tudo o que de homem e divino fazia Jesus, pois a pessoa que tudo sustentava era uma só, a do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para celebrar a vitória da ortodoxia em honra à Santíssima Virgem, proclamada Mãe de Deus no Concílio de Éfeso, o Papa Sixto III dedicou em 431 a Basílica Leberiana de Santa Maria Maior, construída sobre o Monte Esquilino pelo Papa Libério, após eminentes milagres. Então, a doutrina do concílio foi ratificada pelos sucessores de Pedro e por diversos concílios ecumênicos posteriores. Em 433, João de Antioquia e os bispos da Síria assinaram uma profissão de fé onde reconheciam a maternidade divina de Maria. Então, Cirilo e seus leais bispos foram os primeiros a chegar e tiveram de esperar alguns dias, que voltando ao início do concílio, quando ninguém mais apareceu, Cirilo, o único patriarca presente, abriu a sessão e deu início aos trabalhos na ausência de Nestório ou de qualquer outro bispo leal de Antioquia. Primeiramente, os bispos reunidos leram em voz alta o credo niceno de Constantinopla I, ou seja, o credo niceno-constantinopolitano, e reafirmaram, declarando que era suficiente como credo e que tinha a verdade essencial da cristologia ortodoxa. Em seguida foi lida a segunda carta de Cirilo a Nestório, continha suas declarações a respeito do Filho de Deus como o sujeito da vida humana de Jesus Cristo e criticava severamente o dualismo cristológico de Nestório. A heresia pregada por Nestório, patriarca de Constantinopla, o cerne desta doutrina era a não admissão da união hipostática das duas naturezas em Jesus Cristo, a divina e a humana. Os bispos votaram em favor dela como a interpretação verdadeira e autorizada do credo niceno, no que dizia respeito à pessoa de Jesus Cristo. Finalmente, o concílio condenou Nestório e sua cristologia como heresia. Sobre a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é a primeira festa mariana que apareceu na Igreja Ocidental. Sua celebração se começou a dar em Roma pelo século VI, provavelmente junto com a dedicação em 1º de janeiro do templo de Santa Maria Antiga, no Fórum Romano, uma das primeiras igrejas marianas de Roma. Na antiguidade, na celebração mariana se constata nas pinturas com o nome Maria, Mãe de Deus, Theotokos, que foram encontradas nas catacumbas ou antiquíssimos subterrâneos que estão cavados debaixo da cidade de Roma, onde se reuniam os primeiros cristãos para celebrar a missa em tempos das perseguições. Mais adiante, o rito romano celebrava em 1º de janeiro a oitava de Natal, comemorando a circuncisão do menino Jesus. Depois de desaparecer a antiga festa mariana, em 1931, o Papa Pio XI, com ocasião do 15º centenário do Concílio de Éfeso, instituiu a festa mariana em 11 de outubro, em lembrança deste concílio, onde se proclamou solenemente Santa Maria como verdadeira Mãe de Cristo, que é verdadeiro Filho de Deus. Mas na última reforma do calendário após o Concílio Vaticano II, se trasladou a festa para 1º de janeiro com a máxima categoria litúrgica de solenidade
e com o título de Santa Maria, Mãe de Deus. Desta maneira, esta festa mariana encontra um marco litúrgico mais adequado no tempo do Natal do Senhor. E ao mesmo tempo, todos os católicos começam o ano pedindo o amparo da Santíssima Virgem Maria. O Concílio de Éfeso, no ano de 431, o herege Nestório se atreveu a dizer que Maria não era mãe de Deus, afirmando então Deus tem uma mãe? Pois então não condenemos a mitologia grega, que lhes atribui uma mãe aos deuses. Ante isso, reuniram-se os 200 bispos do mundo em Éfeso, a cidade onde a Santíssima Virgem passou seus últimos anos, e iluminados pelo Espírito Santo declararam: a Virgem Maria sim é mãe de Deus, porque seu filho Cristo é Deus. E acompanhados por toda a multidão da cidade que os rodeava, levando tochas acesas, fizeram uma grande procissão cantando: Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que é a parte final da Ave Maria, como súplica à Mãe de Deus, pedindo que ela interceda por nós pecadores. Do mesmo modo, São Cirilo de Alexandria ressaltou: será dito a Virgem é mãe da divindade? A isso respondemos: o Verbo vivente e subsistente foi engendrado pela mesma substância de Deus Pai, existe desde toda a eternidade, mas no tempo ele se fez carne, por isso se pode dizer que nasceu de mulher. Então Maria, mãe do menino Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então é desde este fiat que faça-se que Santa Maria respondeu firme e amorosamente ao plano de Deus. Graças à sua entrega generosa, Deus mesmo se pôde encarnar para nos trazer a reconciliação que nos libera das feridas do pecado. Então está aqui, meus amados irmãos, um pequeno resumo sobre o Concílio de Éfeso, sobre as principais decisões. E aqui neste finalzinho está a parte final da Ave Maria, que é composta dos versículos que estão na Bíblia. Lucas 1, não me lembro agora o versículo, onde vai a saudação do anjo à Virgem Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E também quando ela vai se encontrar com Isabel, mãe do profeta João Batista, onde Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer: de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor, Maria, Mãe de Deus, venerada pelos primeiros cristãos e confirmada na doutrina da Igreja Católica, o primeiro dogma mariano, no Concílio de Éfeso, e também a condenação do bispo Nestório, que foi excomungado. Infelizmente hoje se tem muito medo desta palavra excomunhão, Praticamente os papas abdicaram de excomungar, de condenar o erro, quando não há retratação, quando não se retorna ao ensino da verdadeira doutrina da Igreja. O Papa tem o poder de excomungar. E confirmado por Jesus: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E aqui por que da leitura de 2 Macabeus, onde vai contar a história daquela mãe com os 7 filhos que foram martirizados ante um rei impiedoso, um rei ímpio, Antíoco Epífanes. Porque, meus amados irmãos, agora esta semana nós vemos que 11 pagãos decidiram que as igrejas devem ficar fechadas. 11 pagãos
os ministros do Supremo por 9-2, né? Apenas 2 ministros votaram pela abertura das igrejas. Mas o que nós vemos hoje, e eu peço encarecidamente a Deus, rogo Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós, a vossa intercessão, para que se levantem bispos como São Cirilo, como Santo Atanásio, como os grandes santos da igreja que tiveram a coragem de defender a fé, a doutrina. Mas o que nós vemos hoje é bispos como os nestórios, vários nestórios que preferem fechar as igrejas para os cristãos, porque dizem estar protegendo o povo, estão nos negando o direito divino de celebrar a Eucaristia, direito divino que Deus não delegou a nenhuma autoridade e a nenhum bispo que pudesse ser negado. O bispo pode retirar a obrigação de nós cristãos irmos à missa. Rezemos, meus amados irmãos, pedindo a intercessão da Virgem Maria, do Espírito Santo, para que se levantem bispos, que nós sabemos que temos bons bispos, mas também temos bispos hoje que não defendem a igreja, que não defendem a doutrina, infelizmente. Com muita dor no coração, mas precisamos admitir. Hoje, como antes, como nós vimos aqui no Concílio de Éfeso, como nós vimos no Concílio de Niceia, como nós vimos no Concílio de Niceia I, no Concílio de Constantinopla I, a heresia se propagando. Hoje não é diferente, apenas muda a sua face, mas o que nós vemos hoje é uma grande apatia, tanto de bispos, como também de cristãos. E meus amados irmãos, eu digo a vocês, se nós não fizermos como este povo que acorreu aos bispos, que denunciaram o erro do bispo, que lutaram para que a fé fosse defendida, a doutrina da igreja, a doutrina ensinada pela igreja, esta não é a doutrina da igreja. Cultos pela internet nunca foi a doutrina da igreja. Então rezemos para que o quanto antes o Senhor suscite novos São Cirilos, novos Santo Atanásio, novos Santo Inácio de Loyola, novos São Francisco Xavier. Porque senão os inimigos da igreja, o Estado que se coloca como inimigo da igreja, governadores e prefeitos que insistem em fechar as igrejas, e muitos bispos, bons bispos, estão calados. Que eles possam se levantar e defender a fé da igreja, a doutrina da igreja que nós estamos vendo aqui, que sempre foi de defender o ensinamento, a doutrina, a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Rezemos esta Ave Maria, pedindo a intercessão de Maria, Mãe de Deus, da Imaculada Virgem Maria, para que se levantem bispos corajosos. Padres, nós estamos vendo que tem muitos padres, embora sofrendo perseguição, mas estão defendendo a doutrina da igreja, defendendo a igreja aberta para os cristãos, para o culto à Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela companhia de vocês que estiveram conosco durante essa hora de programa. Deus abençoe a todos vocês que fazem parte dessa grande família Rádio JC Guaçu C e que a cada dia cresce mais, né? Deus abençoe a todos. Continue conosco, porque na sequência temos Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. E não esqueça que amanhã, no domingo, às 14 horas, passará novamente o nosso programa Conhecendo a Igreja. Rezaremos agora um Pai Nosso, finalizando o nosso programa e pedindo a Deus
A misericórdia sobre todos os nossos irmãos que estão com a Covid-19, principalmente aqueles que estão entubados e que a família, assim, estão com o coraçãozinho bem apertadinho, né? Por todas aquelas pessoas que já perderam seus entes queridos, e peçamos a misericórdia de Deus para eles e para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, que Deus derrame sobre todos nós a sua misericórdia. Um forte abraço a cada um de vocês e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.